Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler os 3 últimos capítulos da carta a Timóteo, ok? E aí finalizamos essa primeira carta a ele. Então vamos orar? Pai, muitíssimo obrigada por esse dia, obrigada por esse tempo, Pai, que o Senhor está nos chamando para este lugar de aprendizado, mais conhecimento do Senhor, este lugar de comunhão, este lugar de ajuntamento dos santos. Ô Senhor, muito obrigada. Abra o nosso entendimento, nos convença, Senhor, daquilo que não agrada ao Senhor em nós, para que nós possamos confessar e juntamente com o Espírito Santo nos alinharmos a Ti, Pai, a Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido, com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Não repreendas um ancião, mas admoesta-o como a um pai, e aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiro a exercer piedade em casa e a recompensar seus pais, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada,
confia em Deus e continua em súplicas e orações noite e dia. Mas a quem vive em prazer está morta enquanto ela vive. Ordena estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Não deixe que uma viúva seja inscrita na lista com menos de 60 anos, tendo sido a esposa de um homem, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda a boa obra. Mas recuse as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, se casarão, tendo já sua condenação por haverem aniquilado sua primeira fé. E além disto, aprendem também a ser ociosas, perambulando de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e intrometidas, falando coisas que não deviam. Quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que de fato são viúvas. Os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pois a Escritura diz: não porás focinheira no boi que pisa o grão, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que observem estas coisas sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antecipadamente, precedendo o julgamento, e em alguns manifestam-se depois. Da mesma forma, também as boas obras de alguns são manifestas antecipadamente, e as que são de outra maneira não podem ser ocultas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensinam e exortam. Se alguém ensina de outro modo e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Aparta-te dos tais. Mas a piedade com contentamento é grande ganho,
porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te aos olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará quem é o bendito e único poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem a imortalidade e habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder para sempre. Amém. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleites. Que façam o bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, confessando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém e amém. Bom, terminamos aqui a primeira carta a Timóteo e nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenha dado para entender bem a minha voz, a leitura tenha sido prazerosa e que o Senhor abra de fato o nosso entendimento, que nós possamos nos lembrar e praticar a palavra do Senhor. Amém? Deus tem falado conosco e eu creio que isso é para que sejamos uma igreja forte. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo, já com a segunda carta que foi escrita a Timóteo. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de todos.